Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo toda sexta-feira às 18 horas. Hipátia nasceu em 351 ou 370 depois de Cristo, não se sabe ao certo ano que ela nasceu, na cidade de Alexandria, no Egito, quando o Egito pertencia ao Império Romano. A Hipátia foi uma importante filósofa, astrônoma e a primeira mulher matemática que foi documentada na história. Ela era professora de filosofia e astronomia na escola platônica de Alexandria. Não restam muitas obras dela. O que se tem são alguns escritos de matemática e astronomia e também um conjunto de cartas do bispo de Sinésio de Cirene destinadas a Hipátia, porque ele era um discípulo dela, e destinadas também a outros discípulos de Hipátia, contendo importantes informações sobre a vida dessa filósofa. Hipátia era adepta ao sofresine, um conceito grego que significa sanidade moral, autocontrole e moderação, guiados pelo autoconhecimento. Platão também cita o sofresine em algumas obras com sentido de moderação. E esse sofresine refletiu até na sua vida pessoal. As pessoas chegavam a perguntar para Hipátia quando que ela ia se casar, quando que ela ia ter algum relacionamento, e ela simplesmente respondia: já sou casada com a verdade. Isso é quer ser uma mulher bem resolvida. A morte de Hipátia foi um episódio muito marcante na história da humanidade. A morte dela foi resultado de um conflito entre o patriarca e o governante. O governante era um recém-cristão, ele foi batizado na Igreja Católica e ele queria acabar com a influência dos judeus e dos pagãos. E o seu principal rival, que era o patriarca, era amigo de Hipátia. Então ele começou a criar boatos de que Hipátia era uma pagã, que era uma ofensa ela ensinar filosofia e matemática para os homens, porque, para quem não sabe, naquela época, lugar de mulher não era na escola, lugar de mulher era na casa. Então, na Academia de Platão, por exemplo, não tinha participação de mulheres, nem de escravos. Então, Hipátia, sendo uma mulher e dando aula numa escola, era uma ofensa. Diziam que ela estava fazendo rituais pagãos, e também devido a ela ser membro de uma importante família em Alexandria, né? O pai dela, o Teão de Alexandria, era um importante matemático e escritor da época. Felizmente, ele não chegou a ver esse assassinato brutal da filha dele, né? Ele morreu 10 anos antes do acontecimento. Então, Hipátia estava indo embora para sua casa, na sua carruagem, e um grupo de cristãos a tiraram à força da carruagem, a levaram para a igreja de Cesarion e lá a assassinaram usando cacos de cerâmica, esquartejaram o corpo dela e depois levaram o corpo para um lugar chamado Cinaron e o queimaram. Então, esse assassinato brutal contra a Hipátia aconteceu no dia 8 de março de 415 depois de Cristo. Essa data da morte de Hipátia é uma data muito importante, porque muitos historiadores consideram o fim da Antiguidade Clássica no dia da morte da Hipátia, para vocês terem noção da importância da Hipátia na história da humanidade. Ela foi uma mulher, ela foi filósofa, foi matemática, foi astrônoma. Então é muito importante que se fale sobre a vida de Hipátia, é muito importante conhecer a história da vida dela.
E é triste porque esse vídeo vai estar numa playlist de curiosidades. Isso não podia acontecer. Isso reflete que a gente vive numa sociedade patriarcal que não se dá valor na história da humanidade, não se dá valor nos atos das mulheres. Então é triste isso. Então demonstra mais importância ainda saber da história dela, porque a Hipátia foi muito importante na época dela. Então eu recomendo que assistam o filme Alexandria, que conta a história de vida da Hipátia. Procurem saber mais sobre a atuação das mulheres na história, o tanto que elas atuaram na história da humanidade. É muito importante saber disso. Então é muito importante saber sobre essas grandes mulheres na história, para se ter noção da importância da participação feminina na história da humanidade. Então, esse foi o vídeo de curiosidades de hoje. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.